Olá! Estamos juntos de novo! Glória ao nome do Senhor! Seja bem-vindo ao nosso estudo. Se você chegou aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui em nosso canal, ative o sininho, dê o seu like, faça as coisas acontecerem porque isso tem que chegar no mundo todo. Vamos em mais um estudo? As 7 últimas pragas. Muito bem, não podemos começar sem orar. Nós sempre oramos a Deus pedindo que Deus nos abençoe. Eu vou orar por você também agora. Querido Deus, nos abençoe agora, Senhor. Trabalhe com o nosso coração e nossa vida. Fortaleça-nos, ó Senhor. Organiza nossas ideias. Dá-nos o Teu Santo Espírito. Ensina-nos a viver. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando no final de nosso estudo. Vamos ter só mais 4 estudos daqui para frente. Do que nós vamos falar? Depois deste daqui, mais 4. Por quê? Nós vamos ter que explicar para vocês os últimos dias da história da Terra, mas também como é viver depois de saber tudo o que você sabe. Como é viver nos últimos dias. Como é que é a vida de alguém vitorioso nesse final. Como é que alguém age para perder toda essa batalha. Vamos avante. Qual é a final advertência divina contra o falso culto? Por favor, Apocalipse 14, 9 e 10. Dê uma olhadinha que coisa interessante. E o segundo anjo o seguiu dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Preste atenção. Durante o tempo da provação, a ira de Deus é sempre temperada ou misturada com misericórdia. Preste atenção. A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus educa, sempre é misturada com misericórdia. Por quê? Porque várias pessoas não sabem ainda das coisas. O Senhor Deus não pode usar o mesmo peso e a mesma medida. Mas depois que todos nós soubermos tudo ao mesmo tempo, porque todos vão saber. Todas as pessoas da Terra vão ter tempo de definir o que é que querem da vida depois que ouvirem a grande, imensa mensagem que será pregada em todo o mundo. E então virá o fim. Observe bem. Então, assim o profeta Abacuque ora: na ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque 3 e 2. A ira de Deus, sem ser acompanhada da misericórdia, só é derramada quando a misericórdia houver cumprido a sua obra e o mal atingido o limite, não havendo mais remédio. Porque vai chegar a hora que o Senhor Deus vai dizer: já fiz tudo o que eu podia pela terra, as pessoas já decidiram o que querem, então de agora em diante eu terei que tomar providências para que as pessoas que são más, que querem fazer o mal, que querem estar sob o comando de Satanás, tenham um tempo de vida e acabou sua história, para que eles não continuem fazendo mal. Porque você já imaginou uma pessoa que não quer mudar de vida, quer continuar assassinando, quer continuar estuprando, quer continuar fazendo mal, passando as pessoas para trás? Já pensou vai chegar a hora que as pessoas vão querer isso. As pessoas que não se decidirem-se do lado de Deus, estarão se decidindo do lado de Satanás. E é isso que Satanás vai fazer com que elas façam. Que elas continuem fazendo isso. Você acha que o Senhor Deus não vai ter que dar um basta nisso? Vai ter que dar um basta. E em que é consumada a ira de Deus? Como é consumada essa ira de Deus? Veja Apocalipse 15, verso 1. Isso é muito sério. Você precisa ver isso aqui agora. Apocalipse 15, 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus só acontece quando não há mais nada que fazer pelo ser humano. As pragas cairão na terra. Como? Como descreve Joel o dia do Senhor? Você precisa ver isso. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei impressionada, né? No livro de Joel, capítulo 1, o Senhor Deus traz a informação assim de forma muito surpreendente.
que todo ser humano na terra deveria ler, pensar, colocar a sua vida em ordem. Joel capítulo 1, achou? Você precisa ler isso junto comigo. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Joel 1,15 diz assim: Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com assolação do Todo-Poderoso. Agora Joel 2, verso 11 diz assim: E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Olhe bem. O que disse Daniel desse tempo? Olha, são vários autores falando da mesma época. O que Daniel falou dessa época em que Deus vai terminar sua obra na terra? Que vai dizer um basta para tudo que o ser humano está fazendo. Sim, um dia vai ter um basta para tudo isso. Daniel 12, o Senhor Deus diz aqui, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos de seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo que se achar inscrito no livro. As 7 últimas pragas serão as mais terríveis calamidades que já sobrevieram aos homens. Como Acabe acusou Elias de ser o causante das calamidades de Israel, assim no tempo de tribulação os ímpios e os que se separaram do Senhor enfurecer-se-ão contra os justos, acusá-los-ão de serem os causantes das pragas. E procurarão destruí-los como fez Amã com os judeus. Lembra o que aconteceu na época de Esther? Então leia Esther 3, 8 a 14. Quando o mundo todo está enfurecido, eles acham alguém para culpar. Mas Deus maravilhosamente livrará o seu povo nesse tempo, como fez então com o povo lá na época de Esther. Qual será a primeira praga? E sobre quem cairá? Apocalipse 16, 2. Você precisa entender muito bem. Então vamos colocar agora cada detalhe bem para que você possa entender quais são as pragas e aonde elas vão acontecer. Não serão universais, tá bom? Mas a gente precisa entender sobre elas. Vamos lá, Apocalipse 16, acha na sua Bíblia. Apocalipse 16, achou? Agora o verso 2 diz assim: E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Olha só o que você vai ver agora. Que constituirá a segunda praga? A primeira praga vai cair aonde? Naqueles que têm o sinal da besta. Agora vamos ver o segundo. Que constituirá a segunda praga? Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda alma vivente. Olhe bem isso aqui. Continua. Que será a terceira praga? Apocalipse 16, 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Presta atenção. Presta atenção. A segunda praga atinge o mar. A terceira praga se aproxima das habitações humanas e atinge a terra. As fontes das águas são contaminadas. Você está pronto para isso? Você está pronto para que algo assim aconteça na sua casa? Esses dias uma das meninas que trabalham conosco, dando estudos bíblicos aí numa das cidades em mais necessidade, ela me disse: mamãe, aqui só tem água uma vez por mês, a gente tem que ficar de olho para ver quando a água vem. Porque se nós não ficarmos de olho, a gente perde a água e não tem mais nem como lavar roupa, não tem o que fazer. Você já pensou na hora que o mundo ficar assim? Uma boa parte do planeta, avante. Por que nessas pragas o Senhor dá aos homens sangue a beber? Olha que coisa interessante. Dá uma olhadinha, Apocalipse 16, 6. Olhe bem. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes dás de beber a sangue, porque disso são merecedores. Isso me faz pensar muito, né? Então, a primeira praga são chagas malignas. A segunda praga cai sobre o mar e ele se transforma em sangue de morto. A terceira praga nos rios e nas fontes das águas. Percebeu? Interessante. Nisto é revelada a aversão de Deus contra a opressão e perseguição. As pragas constituem a reprovação de Deus contra tremendas formas de pecado. Que constitui a quarta praga? Apocalipse 16, 8. Dá uma olhadinha.
Apocalipse 16, verso 8 diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O culto ao sol é a mais antiga e mais generalizada de todas as formas de idolatria. Sunday, dia do sol, guardar o domingo. Nesta praga, Deus manifesta a sua desaprovação por esta forma de idolatria. Aquilo que for adorado como Deus se torna uma praga e tormento. Assim foi nas pragas do Egito, e os egípcios haviam adorado, aquilo que os egípcios haviam adorado se tornou então em flagelo em vez de proveito e bênçãos. Arrepender-se-ão os homens à vista de tão terrível juízo? Você acha que eles vão ficar arrependidos? Dá uma olhadinha no verso 9 do capítulo 16. E os homens foram abrasados com grande calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para dar-lhe glória. As pessoas vão se arrepender? Não. Durante as pragas as pessoas não vão ter mais chance de se arrepender. É isso mesmo que você está ouvindo. Que será a quinta praga? No verso 10. Do capítulo 16. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Veja isso aqui. Esta praga fere a própria sede da grande apostasia dos últimos dias, o papado. Assemelhar-se-á sem dúvida a praga idêntica no Egito, que era uma escuridão que podia ser sentida. Se você for lá em Êxodo 10, 21, você vai ver que isso já aconteceu antes. Por essa praga, o despotismo iníquo, arrogante e apóstata, que se diz possuir toda a verdade e a luz do mundo, é amortalhada nas trevas da meia-noite. Isso mesmo. Que ocorre sob a sexta praga? Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Opa, aqui começou uma outra situação. Isso compreendemos. Se refere à extinção do Império Turco pelas grandes potências do mundo como passo preparatório para a Batalha do Armagedon. Você já percebeu que todas as grandes guerras e os grandes envolvimentos políticos estão no Oriente? Dali surgem como se fosse uma ramificação de todas as misérias que acontecem no planeta, que congrega as nações para a batalha do Armagedon. Apocalipse 16, 13 a 16, olhe bem. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Agora veja mais até o 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Presta atenção aqui. Esta passagem se revela ser o espírito de Satanás que instiga os homens para a guerra e explica por que as grandes nações do mundo fazem tais preparativos para a luta. O dragão representa o paganismo, a besta, o papado, o falso profeta, o protestantismo apostatado. As 3 grandes apostasias religiosas desde os tempos do dilúvio. Já pensou isso? Nesse tempo, que evento estará iminente? Apocalipse 16, 15, olhe bem. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Naturalmente, o evento que está iminente é a volta de Jesus. Que ocorrerá ao ser derramada a 7ª praga? Agora vem algo muito interessante. Está no verso Apocalipse 16, verso 17 e 19. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Agora veja mais. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca havia tido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E as grandes cidades se fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Olhe bem isso daqui. Que acompanha esse terremoto? Jó 38, 22. Olha o que Deus diz, o que vai acontecer na hora que acontecer esse grande terremoto. Vai acontecer um grande terremoto? Sim. Presta atenção agora, o que vai acompanhar, o que vai vir junto com esse terremoto. Jó 38, encha seu coração para que você observe a coisa agora. Jó 38, 22, 23.
Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo de angústia, até o dia da peleja e da guerra? Você sabia que dentro da terra Deus guarda fogo para soltar na hora certa? É isso mesmo que você está ouvindo. Eu falo isso com muita tristeza, porque essa é a verdade. Esse grande terremoto fará subir o que da terra? Salmo 7 também relembra-nos a mesma situação. Vai lá em Salmo capítulo 7. Jó já, quando ouviu Deus falando, Deus fala, eu guardo um fogo debaixo da terra para o dia em que eu vou ter que fazer juízo sobre a terra. Agora, em Salmo 7, por favor, observe o que está escrito. Salmo 7, versos 11 e 13, diz assim. Olha lá. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. É isso mesmo. As pessoas que não quiserem se arrepender terão que dar conta de sua própria história de uma outra maneira. Que será o Senhor para seu povo nesse tempo? Olha bem, presta atenção que está escrito em Joel 3,16. Vai um pouquinho, Joel. Como é que vai ser para o povo de Deus nessa época? Vai no livro de Joel, por favor, e observe o que Deus diz aqui para o seu povo. Joel, capítulo 3, verso 16. Nós vamos parar esse estudo aqui, porque a parte principal dele virá na próxima vez. Joel 3, verso 16 diz assim, ó, olhe bem. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém e os céus. A terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jeremias 25:30 diz o que ele vai fazer com o seu povo nessa época em que o Senhor Deus precisará tomar na mão de volta o poder, né? Vai lá, Jeremias 25:30 diz o seguinte, olhe bem o que o Senhor Deus diz aqui. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhe dirás, o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada de sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada do Senhor. Sério isso, não é? Muito sério, muito sério. Ageu 2:21, vai para o livro de Ageu também, um dos profetas menores. Depois do livro de Daniel você encontra estes livros todos. É muito importante que você tenha esta informação. Sim, vai, ache o livro de Ageu, por favor. Isso vai fazer uma grande diferença para você, você precisa encontrar. Eu sei que nos primeiros dias que você procura, se torna difícil você falar, puxa, eu não sabia nem que existiam esses livros, e a gente fica achando dificuldade, mas você vai encontrar. Daqui a pouco você vai ter que ter tudo isso dentro da sua cabeça. A grande bênção do Senhor em ter para nós a Bíblia, é que não só no manusear, não só no trabalhar com a Bíblia é que você vai aprendendo, como também quando você vai ensinando. Acha o livro de Ageu. Achou? Então vamos lá. Ageu, capítulo 2, verso 21. Olha aqui, para que você veja essa passagem. Ageu 2, 21 diz assim, olha só. Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Isso é verdade, é o que o Senhor Deus diz que vai fazer. Hebreus 12, 26, vai para o livro de Hebreus, lá quase no final da Bíblia. Hebreus capítulo 12, verso 26, olhe bem, diz assim, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, como também o céu. E volta para o livro de Salmos, e nesse nós vamos parar nesse momento. Salmos, vai lá por favor, 91, corre para que você veja. Ache o livro de Salmos, Salmo 91, observe o que o Senhor Deus diz aqui. Eu sei que o Salmo 91 é bastante conhecido pela maioria das pessoas. Diz assim em Salmo 91, observe aqui, ó. Salmo 91, versos 5 a 10. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
Esse estudo não termina aqui, eu preciso continuar estudando com você da próxima vez, é o número 2 das pragas, porque o que vem pela frente é mais sério ainda. O que será a 6ª praga e a 7ª? Você precisa saber sobre isso. Irmão, eu quero orar por você para que te dê fé. Vamos lá. Senhor Deus do Universo, nós precisamos muito de Ti. Ensina-nos, trabalha conosco, organiza a nossa vida, nos prepare, faça o que for preciso, mas nos prepare para os últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Não falte no próximo estudo. Um abraço.